Sejam todos bem-vindos do canal Fiogra para mais um conteúdo acerca da Páscoa. Vamos falar da sua definição, assim que é, e do seu impacto na sociedade. Estamos aqui, como a gente fez, acerca da Páscoa. A Páscoa ela relata acerca da morte e ressurreição de Cristo. Há várias abordagens em relação à Páscoa e as pessoas têm festejado de diversas formas, mas hoje em dia nós nos esquecemos o real motivo da Páscoa. A Páscoa, de uma forma simples, ela relata, como eu já havia dito, a morte e ressurreição de Cristo. Então, sempre que nós falamos da Páscoa, nós devemos voltar à morte e ressurreição de Cristo, que traz para as nossas vidas a salvação das nossas almas. Continuando com o assunto Páscoa, olhando para o versículo de João 8, versículo 34, Jesus disse o seguinte: "Em verdade vos afirmo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres." Então, quando Jesus morreu por nós na cruz, Ele morreu para nos libertar do pecado, porque nós estávamos escravos, estávamos sobre o jugo do pecado. O sangue dele derramado na cruz nos torna pessoas livres, nos torna filhos de Deus. Mas muita gente, diz aquela cena lá que eu sou filho de Deus, man, tá dizendo essa cena tipo, Tem aquele que diz, I'm son of God, man, I don't need you to tell me about Jesus. But hey, ain't nobody going to be saved beside if you don't accept Jesus. Então nós precisamos de aceitar a Jesus, precisamos receber a Jesus em nossas vidas para podermos sermos salvos e livres do pecado. Nós, enquanto estamos fora da salvação que Jesus nos dá, nós estamos sobre o jugo do pecado. E o pecado traz consigo seus cativeiros. Podemos ser pessoas viciadas em drogas, podemos ser pessoas viciadas em sexo, podemos ser pessoas viciadas em pornografia, podemos ser pessoas viciadas em álcool, podemos ser pessoas... Isso tudo são cativeiros, são coisas as quais vêm junto com o pecado. E por causa do pecado, o pecado traz consigo o seu reino, que é o reino das trevas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, se nós não temos luz, nós temos o quê? Trevas. E as trevas trazem consigo toda a sujeira que existe nela. Então, por causa do pecado, muitos não conseguem notar que, estamos a ser viajados. O pecado está a nos viajar. O pecado está a nos meter porrada mesmo. Então, quando Jesus morre e derrama seu sangue, isso nos traz vida e nos faz espertos. Isso nos traz vida e nos faz o quê? Espertos. Nos tornamos alertas. E sabemos que, nós não precisamos nos prostituir, nós não precisamos sofrer de ansiedade, nós não precisamos sofrer de qualquer tipo de coisa que nos traz total destruição. Porque Jesus disse, o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida e vida em abundância. A Páscoa é isto. A Páscoa nos traz a boa nova. Vida em abundância. Se nós olharmos para tudo que se falou aqui, e a cena de Páscoa é uma coisa muito polêmica, mas os estudados, como muitos que já analisaram o Antigo Testamento e também usaram o Novo Testamento, se fez uma análise de que o Novo Testamento é o cumprimento do Velho. Ou, se nós olharmos para a Páscoa era a profecia sobre a vinda de Jesus. Nós olhamos a ovelha que lá morreu
tinha que ser sem mácula. E depois o sangue do próprio foi aspergido nas portas para que o anjo da morte não pudesse entrar naquelas famílias. E depois chega Jesus, ele nasce. E a Bíblia nos fala que ele disse que é chegado a Páscoa e o Filho do Homem será entregue. Em outras palavras, Jesus seria entregue como uma ovelha para ser morto. E o sangue dele será aspergido em nós. De tal maneira, quando chegar o anjo da morte, nós sejamos eliminados pelo anjo. Então, nós vamos ver que a Páscoa, o sentido geral da Páscoa é nos cobrir, é nos tirar de um ponto, nos colocar no outro. Porque nós sabemos que nós podemos analisar e dizer que nós estávamos no Egito, no sofrimento. Jesus é aquele que veio para nos libertar do pecado. É que ele disse que eu não vim, ele disse, Jesus lá no Mateus, que ele disse que eu não vim pelos sãos, não vim pelos justos, mas eu vim pelos pecadores. Quem eram os pecadores? Nós éramos pecadores, mas pela graça do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pela Páscoa que foi cumprida na cruz, hoje estamos aqui, é o sangue, isso é resultado da Páscoa. Então, falar que verdadeiramente a Páscoa é liberdade, é celebração. Então, tudo isso celebramos o homem que é Jesus Cristo. E foi através da Páscoa ou foi através do sangue de Jesus que nos tornamos livres de qualquer coisa, de qualquer pecado, nos tornamos livres. Páscoa é a celebração da nossa vida eterna. Jesus, ele nos deu, é a demonstração do amor de Jesus para conosco. Amor incomparável, incondicional, sem igual, único, genuíno. Amor de Jesus. Bom, como os outros falavam, né? Antes, no tempo de Moisés, e sacrificava-se animais, matava-se animais e que marcavam nas casas para que não pudesse passar a sombra da morte lá. Então, isso quer dizer que o sangue de alguma parte, quer seja bom ou mal, o sangue tem uma mensagem. De forma oculta, por exemplo, na nossa tradição, né? Nós que somos africanos, quando quiséssemos consultar os mortos, entre aspas, porque isso é impossível, os nossos avós diziam que, mesmo agora funciona, mas dizem que tinha que se matar qualquer que seja animal, por exemplo, uma galinha, para nos lavarmos, para tirar bade, tirar azar, tirar enfermidades, para nos lavar. O que também é errado, não podemos nos lavar com sangue, porque na cruz do Carvalho já se derramou o sangue imaculado, o sangue que lavou todo o planeta Terra. Imagina só uma pessoa, imagina o tamanho do sangue que saiu de Jesus, que nos lavou por completo. Então, a palavra de Deus diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de forma tremenda, que deu seu Filho unigênito. Quem foi esse Filho unigênito? Foi Jesus. E onde foi dado esse Filho? Foi na cruz do Carvalho. Então, foi na cruz do Carvalho que se consumou a liberdade, foi na cruz do Carvalho que hoje somos quem somos e carregamos a imagem e semelhança dele, Deus, lá em Gênesis. É porque na cruz de Jesus ele consumou. Então não vamos nos oprimir, sabe? Porque na minha religião, oração ramos, oração lá o que. Isso é pecado, é uma heresia, sem contar que também estamos a idolatrar. Deixa eu falar um pouquinho só a respeito daquilo que o Antônio falava, né? A respeito da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa ela foi instituída pela primeira vez no Velho Testamento, né? Nós falamos do segundo livro do Novo Testamento, Êxodo, capítulo 12, né? Quando Deus fala da primeira instituição da Páscoa, né? Então, nós podemos perceber que para que houvesse a Páscoa, Deus ele estabeleceu certos requisitos necessários, porque sem esses requisitos não haveria como existir a celebração da Páscoa. Então Deus ele colocou, por intermédio do seu servo Moisés, começou a mencionar aquilo que era necessário para que houvesse uma Páscoa. Então o primeiro requisito para que houvesse celebração da Páscoa era necessário que houvesse um cordeiro. Um cordeiro, neste caso,
macho. E falamos de um cordeiro imaculado. Então, estes eram os primeiros requisitos necessários, que sem isso não teria como existir a Páscoa. E uma coisa interessante nisto é que a Páscoa é questão de comunhão, questão de intimidade, a Páscoa. Por que eu digo isso? Porque era necessário os que iam à procura desse cordeiro macho sem mácula, era necessário que eles matassem, levassem o sangue, aspergissem, colocassem sobre umbrárias das suas portas. E a Bíblia fala-nos que era necessário que eles tinham que estar unidos e comessem aquele cordeiro que mataram. Então estamos falando de comunhão. Quer dizer que era necessário que houvesse comunhão. Enquanto eles, depois de eles terem aspergido o sangue, era necessário ter um tempo de comunhão, comer aquele cordeiro, comer a carne, para que eles pudessem ser participantes daquilo que Deus poderia fazer em suas vidas. O que significa Páscoa? Páscoa significa passing over. O que é isso, passing over? Era necessário que houvesse um sangue derramado, para que quando o anjo da morte viesse e visse, era um sinal para o anjo, para que quando o anjo visse aquele sangue, passasse por cima. Por essa razão que falam de passing over, Páscoa, passing over. Então, quando há intimidade e há sangue, não é inimigo que vai prevalecer nesta família. Estamos a falar de tempos em que há falta de comunhão, há falta de sangue. Quer dizer, sangue me torna participante daquilo que Deus quer fazer. O corpo ou a carne, que é o cordeiro, me torna participante daquilo que Deus quer fazer. Por essa razão que Deus diz que façam isso sempre em memória de mim. Por quê? Porque aquele que não for participante do sangue do cordeiro e do corpo do cordeiro não terá vida em si mesmo. O que significa? Nunca o homem terá comunhão com Deus se ele não é participante do corpo de Jesus Cristo e do sangue de Jesus. Não sei se não posso perceber. Quer dizer que quando nós não somos participantes do sangue e do corpo do Senhor Jesus, não temos vida em nós mesmos. Eu vou pegar um aspecto nos requisitos mencionados aqui. Para que houvesse Páscoa, tinha que ter requisitos. Existiam alguns aspectos que eram necessários. Mas eu quero falar de um aspecto também, chamado morte. Era necessário que o Cordeiro Imaculado fosse morto, para que se cumprisse, para que houvesse sangue a ser aspergido na porta. Era necessário que houvesse morte. É por isso que um dos requisitos para todo aquele que quer comunhão com aquele que morreu na cruz, Jesus Cristo, um dos principais requisitos é a morte. É por isso que é necessário que todo aquele que quer comunhão com Deus através de Jesus Cristo aceite morrer. Na morte de Jesus Cristo, nós ganhamos vida, mas a vida que nós ganhamos na nossa morte. Mortificação da nossa carne, mortificação dos nossos desejos, mortificação daquilo que nos impede de chegarmos ao lugar santo, aquilo que nos impede, nos afasta, nos distancia de Deus, precisa ser morto. Nós precisamos mortificar em nós mesmos. Então, na morte, nós temos o acesso a Deus. Na morte, aquilo que é de Deus nos é revelado, porque ninguém consegue chegar-se a Deus, compreender e conhecer a Deus se antes morrer. É necessário que a pessoa morra, para que na morte tenha vida. A vida em abundância que estava se falando aqui, vem através da morte. A morte é o requisito mais importante, é um dos requisitos importantes para a comunhão. O aspecto comunhão parte da morte. E na morte de Jesus Cristo,
todos aqueles que creram foram mortos com eles, e com eles foram sepultados. E quando ele ressuscitou, os que morreram com ele ressuscitaram. Porque a Páscoa retrata a morte e a ressurreição. Olha, Jesus disse: se quiserdes vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Vale para o pá. Vale para o tinhala pá. O quanati lave. Anacho lave com hanta, anacho lave com fambanino, anacho lave com enteleixo nem chaca. Isso quer dizer que você tem que se matar. Não estamos a falar de você se suicidar. Estamos a falar de você aceitar a Jesus e abandonar os seus velhos hábitos e começar um novo hábito, o hábito dos filhos de Deus. Porque se nós não aceitamos a Jesus e aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz, nós estamos mortos, já mortos definitivamente. Porque disse Jesus: se quiserdes ter vida e vida em abundância, negue-se. Fana. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus derramou o seu sangue, tomou os nossos pecados, e nós não temos que permanecer no pecado, porque o pecado já foi tirado de nós. Mas o que nos fecha os olhos é o fato de nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus. É por isso que a palavra de Deus no livro de João, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu aceito a Jesus e moro para o mundo, terei vida em Jesus, porque Jesus é a vida. Logo, Ele me mostrará o caminho que é Ele. E o caminho de Jesus, eu sei que é perfeito. Por mais que o mundo não goste, mas se agrada a Jesus, terei a vida eterna. E há uma coisa que me agrada no livro de Apocalipse. Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, entrarei em sua casa e cearei com ele. Sabe, não precisa Jesus vir de carne para bater a porta da tua casa. Na verdade, a porta que Jesus estava a referir era o nosso coração. Se Jesus entrar, nós deixamos que Ele entre em nossos corações, Ele vai passar a viver conosco. Nós vamos passar a cear com Jesus. Nós vamos passar a dormir com Jesus. Jesus vai se fazer presente em nossas vidas em todas as circunstâncias. Praticamente, Jesus vai ser aquele que nos sustenta. Sabe, tem coisas que a gente não para observar ou a gente não presta atenção. Sabe, tem coisas que acontecem nas nossas vidas e quando passa, nós não percebemos que foi Jesus que nos livrou. Em certos momentos, Jesus fala, mas nós, como ainda não conhecemos a voz dele, nós ignoramos. Mas às vezes é Jesus dizendo: eu quero entrar na tua vida, então me deixa entrar, porque eu estou a bater a porta. Só que você não está a me dar ouvidos. Há uma necessidade de nós jovens deixarmos Jesus entrar. Enquanto os evangelistas saírem pelas ruas, evangelizarem, te falando: Jesus te ama. Dizer: sim, também eu lhe amo. E Jesus entra a si mesmo. E para quebrar uma das polêmicas sobre a Páscoa, nós vemos que quando chega o momento da Páscoa, todo mundo é santo, todo mundo é cristão, todo mundo se arruma e vai para a igreja. E se nós olharmos para os requisitos da Páscoa, Deus ele fala uma coisa muito simples e bonita. Ele diz que o estrangeiro não pode celebrar a Páscoa. Por que o estrangeiro não podia celebrar a Páscoa? Porque o estrangeiro não era participante do povo de Israel. Não participou do sofrimento do povo de Israel. Porque o estrangeiro não sentiu o castigo que o povo de Israel sentia lá. Então, a Páscoa significava libertação do povo. Então, um estrangeiro que não participou do sofrimento não pode ser livre. Então, olhando para esse ponto, podemos dizer que quem é um estrangeiro nesta geração? São aqueles que não seguem as ordenanças do Senhor. São aqueles que não andam segundo a palavra do Senhor. Somente andam segundo a palavra quando chega a Páscoa.
Simplesmente a Páscoa é a celebração daquilo que já somos. Aleluia. Já somos. Então, eu acho que é hipocrisia nós pecarmos todo ano, chega a Páscoa, já somos santos. Eu acho que Deus, isso é hipocrisia. Então, para sermos verdadeiros, precisamos ser pessoas que entendem o sentido da Páscoa, que envolve a morte de Cristo, e a morte de Cristo já aconteceu há 2000 anos atrás, simplesmente nós nos lembramos da morte. Então, aqueles que se lembram são aqueles que vivem em Cristo. Então, dizer que aqueles que não vivem em Cristo são estrangeiros, e Deus já deixou uma ordenança: estrangeiro não participe da Páscoa. Então, deixar este ponto a todos. Bom, falamos muita coisa acerca da Páscoa e muitas pessoas têm comemorado a Páscoa de uma forma, digamos, com falta de entendimento do que isso relata. Mas quero acreditar que com a abordagem de cada um de nós podemos entender que a Páscoa ela relata acerca da morte e ressurreição de Cristo. Com isso, nós falamos, segundo a palavra do Senhor, que Jesus ele diz que todo aquele que crê nele não morrerá, mas sim terá vida. Então, para que todos nós possamos celebrar esta vida que é nos dada através de Cristo Jesus, é necessário nós reconhecermos e aceitarmos esse Jesus como Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Todos nós queremos celebrar a Páscoa, mas não tem como celebrarmos a Páscoa se aquele que trouxe à existência a Páscoa não estiver lá. Assim como o apóstolo Paulo, ele dizia: o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho. Ele só podia falar isso porque ele tinha certeza que Cristo, ele estava em sua vida. E existe uma vida após morte para todo aquele que está em Cristo Jesus. Na cruz do Carvalho se consumou tudo isso, então devemos celebrar a Páscoa todos os dias, porque todos os dias o sangue de Jesus escorre em nós. Devemos nos santificar todos os dias, devemos amar uns aos outros, nos santificar. Isso dizer que a semana da Páscoa não há que as coisas, não há, entre aspas, fornicar, deve acabar por completo. Devemos nos santificar, devemos não beber todos os dias, porque não é só Semana Santa que vamos nos santificar. Em gesto mesmo de terminarmos mesmo, eu queria só falar um versículo, acredito eu que vai ajudar muitos de nós, né? Hebreus capítulo 10, versículo 1, assim se lê as escrituras. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Então nós podemos perceber que a lei é a sombra dos bens futuros. Estavam a retratar aquilo que Jesus Cristo viria fazer. Por essa razão que um dos primeiros requisitos procurava-se um cordeiro sem mácula. Isso, um cordeiro macho e sem mácula, sem defeito, não podia estar doente, não podia ter nenhuma doença. Nós podemos perceber isso que acontecera tempos depois. Jesus Cristo, ele veio cumprir aquilo que a lei esperava, que fosse um cordeiro. Por essa razão que João fala no primeiro capítulo 1, versículo 29, que eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, fazendo a missão do Senhor Jesus. Então Jesus Cristo era uma pessoa sem mácula, era uma pessoa sem pecado. Então era uma pessoa, requisito necessário para que ele pudesse sacrificar-se por muitos. Então tudo isso é pelo sangue do Senhor Jesus. Então quem tem o sangue, quem aceita o Senhor Jesus no seu coração, claramente ou geralmente terá vida em si mesmo e assim estará apto para ser participante do reino dos céus. Terminamos assim mais um conteúdo no Ciogra. Abordamos aqui um conteúdo muito importante, que é a Páscoa. Nos veremos numa próxima oportunidade, assim que Deus permitir.
Tchau.